Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Saudações, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, diga comigo, grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, diga diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Amém? Você acredita que a Bíblia é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sim ou não? Talvez alguém possa pensar que é desnecessário fazer essa pergunta para quem está na igreja, mas seria muito bom se fosse, porque tem muita gente que às vezes está na igreja e ele decide o que é palavra de Deus ou não para ele na Bíblia. E o que eu acho interessante é que mesmo quando a gente crê que a Bíblia é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a gente encontra algumas mensagens, e aí eu não entendo porquê, que muitas vezes você vai numa igreja, você vai num culto, você vai num evento, e você vê alguém pregando, sabe, e de uma maneira até emocional, cheio de técnica, te levando a acreditar que a vida cristã, que você não vai passar por problema, que você não vai passar por dificuldade, ou que a dificuldade, só traz coisa ruim na nossa vida, só traz problema na minha e na sua vida, quando na verdade não é isso que nós encontramos na Bíblia. Eu sei que é isso que você gosta de ouvir. Todo mundo gosta de ouvir, de dizer assim, não, você não vai passar por problema, cara, glória a Deus, mesmo que ele saiba que não é verdade. Às vezes o cara está passando por problema, o pregador diz que ele não vai passar, ele dá glória a Deus sabendo que está passando. É um negócio meio louco, né? Acho que é por isso que Karl Marx disse que a religião era o ópio do povo. O ópio era uma droga que deixava o povo, sabe, meio anestesiado e era conduzido da maneira que o líder quisesse, sem pensar, sem questionar, no sentido de dizer, poxa, mas peraí, o que a Bíblia diz? Então nós olhamos para esse texto, e primeiro, esse texto ele começa dizendo que ele é dirigido aos irmãos de fé de Tiago. Ele diz, meus irmãos, eram cristãos assim como eu e você, ou seja, era para pessoas cristãs. E aí eu quero lembrar você, embora eu sei que você já sabe disso, que o fato de nós sermos cristãos, além de não nos evitar as provações, pelo contrário, esse texto diz que as provações, a gente tem que olhar e se alegrar. As provações, as muitas provações na nossa vida, devem ser motivo de grande alegria. Opa, acho que eu estou pregando um evangelho diferente. Porque o que se ouve hoje é que não. O que se ouve hoje é que a gente tem que evitar ao máximo as provações. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você evitaria algo que fosse te trazer alegria, sim ou não? Sim ou não, querido? Você evitaria algo que fosse te trazer algo de bom, sim ou não? Pois a Bíblia diz, olha o que o texto diz. Meus irmãos, Tiago se dirige aos seus irmãos em Cristo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Não é uma alegriazinha qualquer, não é simplesmente se alegrar. Ele diz de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, ele diz que a provação na vida do cristão, ela é diferente da provação na vida do ímpio. O que a provação produz na vida do ímpio é diferente do que a provação produz na vida do cristão. O ímpio na provação, ele tem que se lamentar, ele tem que chorar realmente, sabe? Ele tem que correr, ele tem que evitar as provações. O cristão não. Porque tem coisas
que só vão ser produzidos na minha vida e na sua vida no momento de provação. Tem coisas que Deus quer fazer em mim e em você que Ele nunca vai fazer no dia claro, no dia bom, no dia da abundância. E é por isso que Tiago fala isso. E ele diz, para que a perseverança, ou seja, ter grande alegria, por quê? Porque a prova da sua fé, ou seja, quando a sua fé é provada na provação, quando você é aprovado, durante a prova, ela vai produzir perseverança, que vai, consequentemente, produzir maturidade e integridade na minha vida e na sua vida. E no momento que eu estava preparando essa mensagem, eu digo, Senhor, será que é por isso que a gente tem tanta gente dentro das igrejas sem maturidade e sem caráter? Sem integridade? Porque as pessoas fogem das provas, as pessoas fogem das dificuldades. E ele diz aqui que o que vai produzir maturidade, sabe o que é maturidade, querido? É quando alguém cresce, é quando alguém fica adulto. A igreja está cheia de gente infantil, a igreja está cheia de gente mimimi, a igreja está cheia de crente chupetinha, como diz o pastor Eibe. Por quê? Porque não amadurece. Entra ano, sai ano, completa aniversário, completa década na igreja, mas não amadurece. Continua se magoando por besteira, continua trocando de igreja por besteira, continua sem ter estrutura para enfrentar um mínimo de um problema. Por quê? Porque não tem maturidade. Não tem maturidade. Mas por que não tem maturidade? Porque foge das provas, foge das lutas. Porque o que nos faz amadurecer são os problemas da vida. O que nos faz amadurecer são as lutas que a gente passa. E talvez seja por isso que tem tanto crente catrepeiro dentro da igreja, crente que compra e não paga, crente que promete e não cumpre, crente que você não pode confiar. Hoje você chega num lugar, antigamente você chegava num lugar para comprar, se você dissesse assim, não, eu sou pastor, eu dizia, não precisa assinar nada, leve, quando o senhor receber, o senhor vem pagar. Hoje, o pastor, se ele não tiver 10 testemunhas para assinar, e ainda dá 90% de entrada, ele não leva. Por que isso? Por causa de testemunhos de pessoas sem integridade, sem caráter, que estão dentro das igrejas, e acha que está tudo tranquilo. Porque o que produz o caráter em nós é a luta, é a prova. A consequência da prova na vida do cristão, Tiago diz que é grande alegria. E esses resultados, por conta desses resultados que a prova produz, perseverança, maturidade, integridade. Mas tem mais, aí eu quero entrar com você aqui em alguns resultados que a prova produz na minha vida e na sua vida como cristãos. Primeiro, a prova da sua fé produz perseverança. Como que você fica forte fisicamente? Fazendo esforço físico ou deitado sem esforço? Como que você se fortalece fisicamente, querido? Fazendo esforço físico, sim ou não? Sabe como que alguém se torna perseverante? Enfrentando provas e situações que vão exigir dele perseverança. Não tem como você se tornar uma pessoa perseverante sem que seja enfrentando lutas e problemas que vão exigir de você perseverança, que vão exigir de você fé, que vão exigir de você constância. Somente assim você nunca vai conseguir ter uma estrutura física sem você enfrentar ou levantar pesos ou obstáculos que vão te forçar a fazer força. Da mesma maneira, você não desenvolve a sua perseverança se não for exercitando a perseverança. É por isso que nós devemos nos alegrar, porque só tem uma maneira de eu me tornar alguém perseverante. Sabe aquela pessoa que não desiste? Sabe aquela pessoa que a coisa está dizendo, não vai dar certo, ele diz, vai dar certo. Sabe, as portas estão fechando, ele diz, eu não vou desistir. Está todo mundo pulando fora, ele diz, eu vou continuar. Sabe por quê? Porque desde lá de trás, ele vem enfrentando luta, ele vem enfrentando problema, ele vem enfrentando dificuldade. E aquilo foi fortalecendo os músculos espirituais, aquilo foi fortalecendo a fé, aquilo foi fortalecendo a emoção. E chega num momento, todo mundo desiste, mas ele continua. Quando você é criado longe das provas, que é o famoso menino criado com vó. Quem já ouviu falar nesse termo? O que é menino criado com vó? Você fala não sei o que,
tudo chora, tudo reclama, sabe? Bota para caminhar 1 quilômetro, estou cansado. Por quê? Porque a avó sempre fez tudo o que quis, sempre botou no colo, nunca deixou passar por um problema, nunca deixou passar por uma dificuldade, achando que estava fazendo bem para o neto. Não sabe ela que estava preparando um filho para não ter força e nem capacidade de enfrentar os problemas da vida. E muitas vezes a gente erra como pai, a gente erra como avô, como avó. Porque são as lutas, são as pequenas lutas, que às vezes nós privamos os nossos filhos de enfrentarem, que vão preparar eles, que vão dar perseverança, que vão dar estrutura para eles vencerem as lutas maiores, que com certeza virão. Independente da condição de vida que tenha, uma hora a luta vai chegar. Segundo, a prova, ela produz maturidade e integridade. Ei, a prova revela quem você é. Você sabia disso? A prova revela quem nós somos. Porque, querido, servir, adorar, dizimar, pregar, louvar, cantar, tocar, vir para a igreja, crer no momento em que tudo vai bem, isso é maravilha. Agora eu quero ver na hora da prova. Eu quero ver você adorar na hora da luta. Eu quero ver você sorrir quando você não está tendo nenhum motivo para sorrir, a não ser o fato de que Deus está contigo. Eu quero ver você, sabe, abrir a sua boca e cantar e adorar, sabe, mesmo sem você ver nada pela frente, mesmo sem você ver resposta, mesmo sem você ver possibilidade de solução. A prova revela quem nós somos. A prova revela o coração que nós temos. Louvar, fazer tudo na hora que tudo vai bem. Agora coloca no meio da prova, que ela revela a natureza da tua fé. A prova revela a natureza da tua fé. Quando Deus te prova, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando Deus te prova, é porque Ele quer te dar o que é teu. Você não entendeu? Só porque eu viajei, agora você não quer falar mais comigo. Quando Deus te prova, é porque Ele quer te dar o que é teu. Só que presta atenção. Antes dele te dar, ele precisa preparar, sabe, a tua perseverança. Antes de te dar, ele precisa preparar o teu caráter, a tua integridade. Antes dele te dar, sabe, ele precisa trabalhar, sabe, a tua maturidade, para ele poder te entregar o que ele tem para você. Você entende isso? Da mesma maneira que eu, como pai, eu tenho coisas para entregar aos meus filhos, eu tenho sonhos, eu tenho um projeto para os meus filhos, mas se eles não atingirem o nível de maturidade, sabe, o nível de perseverança, o nível, sabe, de integridade que eles precisam ter, eu jamais vou entregar. Deus, Ele quer te preparar, e tem coisa que Ele só vai conseguir produzir em você no meio da prova. E aí Ele te coloca na prova para forjar a pessoa que Ele precisa que você seja, para Ele poder te entregar o que Ele tem para você. Quando você foge da prova, você está fugindo do que Deus tem para você. Sabe, Deus precisa desenvolver determinadas estruturas internas e externas para que Ele possa te abençoar. Mas essas estruturas só podem ser desenvolvidas no meio das provações. A prova te leva à humilhação. Só que tem um detalhe. A humilhação, ela produz 2 resultados na minha vida e na sua vida. Primeiro, ela te dá a humildade que você precisa. Porque tem gente que até no meio da prova ainda é orgulhoso. Há uns tempos atrás eu publiquei na minha rede social, disse: tem gente que só vai sair do lugar da dor quando a dor se torna insuportável. Porque tem gente que a gente está vendo sofrendo, está vendo na prova, está vendo na dor, e o orgulho toma de conta. A humilhação te dá a humildade que você precisa, sabe? Só que tem um detalhe: a humilhação te dá exaltação, porque a Bíblia diz que os humilhados seriam exaltados. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: só tem uma maneira de Deus te exaltar, é se Ele primeiro te humilhar, é se você se humilhar, é se você for humilhado. Está passando por prova, está passando por humilhação, deixa eu te falar uma coisa: a exaltação está a caminho. Os que não desistem no meio da humilhação, os que perseveram no tempo da humilhação, a promessa de Deus é de que os humilhados serão exaltados.
As pessoas só veem o que nós estamos vivendo hoje, mas ninguém sabe o que nós passamos nesses 14 anos para chegar até aqui. Ninguém, a não ser a minha esposa e os meus 2 filhos mais velhos e Deus. Só nós sabemos o que nós ouvimos, só nós sabemos o que nós passamos, só nós sabemos o que nós enfrentamos. As pessoas só tendem a só olhar o tempo da exaltação, mas quando você vê Deus exaltando alguém, tenha certeza que por trás da exaltação teve um tempo de humilhação. Agora o que nos faz estar desfrutando do tempo que Deus tem nos exaltado, é porque no tempo da humilhação nós perseveramos. Nós não desistimos, não foi por falta de motivos. Nós não desistimos, não foi por falta de estrutura. Nós não desistimos, não foi por falta de oportunidades. Nós não desistimos porque nós perseveramos. Foram as provas e as humilhações que colocaram José no palácio. José teve todos os motivos do mundo para desistir. José foi traído, foi humilhado, foi preso injustamente. José passou 13 anos de luta e de humilhação. Mas um dia, diga comigo, um dia a exaltação chegou. Só tem um caminho para a exaltação, é a humilhação. Mas a gente quer fugir dela, sem saber que quando a gente foge dela, nós estamos fugindo do que Deus tem de melhor para nós. Se você está sendo provado, deixa eu te falar uma coisa: o palácio está a caminho. O palácio está a caminho, creia. Ah, pastor, como é que o senhor sabia? O senhor sabia o que Deus ia fazer? Não. O senhor sabia como Ele ia fazer? Não. O que o senhor sabia? Eu sabia que Ele ia fazer. Por quê, pastor? Porque está na Bíblia. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. Se a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, os humilhados serão exaltados. A prova nos leva ao tempo da humilhação. A prova revela a qualidade de quem está contigo. A prova revela a qualidade de quem está contigo. Tem muita gente que na hora que começa a prova pula fora. Tem muita gente que na hora que começa a prova acha que está dando tudo errado. Não sabe ele que é quando a prova começa é sinal de que está dando certo. Só que tem um detalhe: quem não fica contigo na prova não vai entrar contigo no palácio. Só entra no palácio quem te acompanha no período da prova. A prova revela a qualidade de quem está contigo, querido. Diga para quem está do teu lado: não me abandona. Diga para ele bem forte: não me abandona, porque amanhã eu posso te dar de comer. Os que abandonaram José nunca imaginaram que 13 anos depois era José que ia botar comida na boca deles. Nunca abra mão da misericórdia, porque você nunca sabe quando você vai precisar dela. Você nunca sabe. Lembra de Davi? A prova, ela nos prepara no secreto, mas ela nos promove em público. Você lembra de Davi? As primeiras provas de Davi foi matando leão, foi matando urso.
E eu imagino que naquele momento Davi nunca imaginava que o que ele pensava que era prova, que o que ele pensava que era ruim, era apenas o tempo de preparo de Deus, para o que Deus tinha para ele futuramente. O tempo em que Davi matava leão, o tempo que Davi matava urso, Deus estava só dizendo: ei, eu estou te preparando, porque um dia vai surgir um gigante, e aquele gigante não vai ser páreo para você. Deixa eu te falar uma coisa, essa prova que você está passando, nada mais é do que o preparo de Deus na tua vida. Deus só está te preparando. Deus só está te preparando. O que Davi pensou que vinha para destruí-lo, estava apenas preparando ele para tornar ele o homem maduro, íntegro e corajoso que Deus precisava que ele fosse, para poder transformar ele no rei de Israel. Queridos, o que você está passando não veio para te destruir, veio para te preparar, veio para te fortalecer, veio para te amadurecer, sabe, veio para moldar o teu caráter, para que Deus finalmente possa te entregar tudo aquilo que Ele tem para entregar para você. Passei momentos difíceis na minha caminhada. Eu nunca imaginava que naqueles momentos eram os momentos que Deus mais estava forjando em mim o homem que Ele precisava para o que Ele ia construir depois. Se tem uma coisa que me preparou para estar onde eu estou hoje, e suportar e enfrentar o que eu tenho que enfrentar e suportar por estar onde nós estamos, foram as provas que eu passei durante a minha caminhada. E olhando para tudo que eu passei, olhando para tudo que o que eu passei produziu em mim, olhando para a importância do que a prova produziu em mim, para que eu pudesse estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu entendo o que Tiago quer dizer quando ele diz assim: ei, o motivo de você passar por diversas provações deve ser motivo de grande alegria. José ficou 13 anos e um dia tudo mudou. A tentação na casa de Potifar, ela é passageira, ela é temporária, mas a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é eterna. Nós só precisamos perseverar. Está passando por provação, você só precisa perseverar. Você só precisa, sabe, deixar Deus moldar você de acordo com o que Ele quer. Para de ser teimoso, para de bater cabeça, sabe, se rende e diz: Senhor, sabe, molda, Senhor, muda, Senhor, transforma, Senhor, molda o meu caráter, Senhor, me dá maturidade, Senhor, faz o que precisa ser feito. Porque eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Só há um caminho, só há um caminho para você viver todas as promessas de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. É você perseverar durante o tempo de prova e você entender que ela é motivo de grande alegria pelo que está sendo produzido no teu caráter, na tua personalidade, no teu temperamento, no teu comportamento, na tua estrutura espiritual.